Meus irmãos em Jesus, que Deus os abençoe, encarnados e desencarnados. Vamos comentar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Felizes aqueles que são mansos e pacíficos. Esse capítulo 9 vem nos falar da falta de caridade, como no capítulo 10 nos recomenda a caridade moral. Então nós somos infelizes porque não somos mansos, não somos pacíficos. Como nos fala, bem-aventurados os mansos, porque obterão o céu, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Injúrias e violências. A todo instante nós estamos faltando com a caridade. Estão cometendo injúria, defamação. Isso é falta de caridade moral. Como nos fala o Evangelho no capítulo 13. Caridade moral e caridade material. Então a caridade moral está ao alcance de todos. Não nos custa nada. E é o que nós menos fazemos. Por quê? Porque o orgulho, o egoísmo, impera em nossos corações. E a todo momento nós somos violentos, agressivos. Agredimos com palavras, agredimos nas vias de fato, fisicamente. Então, como foi dito aos antigos, não matarás, quem matar merecerá ser condenado. Raca, entre os hebreus, era uma palavra de desprezo, és louco. Então, Jesus condena toda expressão descortês. Aí muitos pensam, mas por que Jesus condena no mesmo nível um assassino como um ser que humilhou o outro ou que desprezou o outro? Então, é o sentimento de ódio. Não é porque diz raca, é porque naquela época raca era uma palavra de desprezo. Como hoje nós dizemos alguma palavra de desprezo, você não vale nada, você é desprezível, você é um lixo da humanidade. E falar com aquele ódio, aquela mágoa, aquele rancor. Então Jesus condena toda expressão descortês. É tão grave quanto um assassinato. Aí é questão de nós analisarmos no crivo da razão para que no amanhã, a hora que nós deixarmos este mundo de provas e expiações, nós acharmos que porque frequentamos qualquer que seja o segmento religioso, nós temos o céu por garantia. Mas nós estávamos no Espiritismo, mas não vivenciava o Espiritismo. Nós estávamos no Espiritismo, mas o Espiritismo não estava em nós. Então nós agíamos totalmente diferente como manda os ensinamentos de Jesus através das obras de Kardec e de Chico. As obras foram ditadas pelos Espíritos, mas sob a egídia de Jesus. Então nós somos julgados pela intenção. Não adianta nós estarmos dentro da casa espírita todos os dias, sendo que interiormente nós somos ainda lobos vorazes. Do que adianta de batermos de ovelha, sendo que o nosso interior ainda tem um leão que ruge. Então, meus irmãos,
Orai e vigiai, para que nós sejamos mansos e pacíficos. Muitos dizem, mas Jesus não condena a riqueza? Condena a riqueza mal adquirida. Porque, como nos fala o Evangelho, é conquistar o céu, a terra, para esperar o céu. Está nessa passagem do Evangelho. Como nós vamos nos abster da carne se nós estamos presos à carne? Então nós necessitamos ainda dos bens materiais. É saber administrar. Nós não somos proprietários, nós somos usuários. Então, Deus nos confiou algo, nós temos que fazer com que isso que Deus nos confiou seja uma fonte espalhadora de felicidade. Porque a qualquer momento nós somos convidados a retirar daqui. E não adianta nós gritarmos, chorarmos, falar que ainda está cedo, que nós temos muitas coisas para fazer. Não vai adiantar, porque nós somos mercadoria de Deus na prateleira do tempo. Cada um tem a sua data de vencimento. Então, para que nós tenhamos paz do outro lado da vida, nós temos que saber direcionar aquilo que Deus nos confiou. Porque a muito foi dado, a muito será cobrado. E existe uma lei de causa e efeito. O que é lei de causa e efeito? Plantar, ninguém é obrigado, mas a colheita é obrigatória. Então, meus irmãos, ser mansos e pacíficos não significa que somos bobos. Ser mansos e pacíficos é respeitar os seres na condição que eles estão. Porque cada um está num estágio evolutivo. Os dedos das mãos não são iguais. Então é isso que é ser manso e pacífico. Não é condenar e julgar as pessoas. Como nos fala nesse mesmo capítulo, a afabilidade e a doçura. Para aquele que não é manso nem pacífico, ele não é afável, ele não é doce. São tipos de pessoas, de homens, que traz o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Que nós julgamos pela aparência. E muitas das vezes nós nos damos mal. Porque a aparência não é tudo, nós não conseguimos ver o interior do ser. Tipo de homens pacíficos lá fora, mas tiranos dentro do lar. Onde diz aqui, eu mando e sou obedecido. Sem acrescentar que sou detestado. É o caso que acontece com muitas famílias. Não há diálogo, não há renúncia, não há entendimento. Então o ser faz prevalecer a sua vontade porque ele é o sustento, traz o sustento da família para dentro de casa. Só que acontece que esses filhos vão crescer e vão seguir seus caminhos. O dia que eles começarem a ganhar o sustento sozinho, eles vão deixar este lar, que é hostil, é insuportável. Vão alugar os seus apartamentos, conduzir as suas vidas totalmente adverso daqueles que eles passam dentro do lar. Então a instituição família, ela é quase falida por causa disso. Então é questão de refletir, meus irmãos. Hoje nós somos o responsável
pela família. Amanhã, na velhice, tem alguém que vai ser responsável por nós, porque nós vamos envelhecer, vamos enfraquecer. Esses filhos que nós não sabemos respeitar na infância vão se tornar homens fortes. Como nos fala Emmanuel lá no Consolador, que a criança é um trato de terra que vai produzir conforme nós tenhamos preparado esta terra. Então vamos dar amor para esses seres. Vamos saber conduzir esses brilhantes que Deus nos confiou, para que no amanhã nós não ficamos abandonados em asilos, em hotéis geriátricos. Porque quando a pessoa constrói um lar com amor, ali existe reciprocidade. Então é recíproco. Então não tem que bater na mesa, dizer aqui eu mando e tem que ser obedecido. O diálogo tem que fazer parte da família. Temos que ser obedientes e resignados, como nos fala esse mesmo capítulo do Evangelho. O que era ser obediente? É quando acontece algo com nós, e nós sabemos que é errado, e dá vontade de revidar, mas nós sabemos que não podemos. Isso é ser obediente. A obediência é a razão. Resignado é o coração. Jesus foi obediente e resignado. Ele poderia muito bem se revoltar, porque ele não tinha nada a resgatar, mas ele estava aqui em missão. Missão a qual Deus lhe confiou. No entanto, foi obediente e cumpriu na íntegra a sua missão. Nos deixou um legado maravilhoso de humildade, de amor. Jesus é o exemplo de humildade e de amor. Por que nós queremos seguir Jesus, mas ainda estamos arraigados às leis de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Nós jamais conseguiríamos ser felizes desta forma. Porque a verdadeira caridade, ela é irmã de um coração manso e pacífico. Não adianta nós darmos tudo o que temos, sendo que dentro de nós temos desejo de vingança, ódio, rancor, inveja e ciúme. Para praticar a verdadeira caridade, temos que nos colocar no lugar do necessitado. E o que acontece? A todo instante, nós encolarizamos. A cólera faz-nos julgarmos que ser mais do que somos. A qualquer contrariedade, nós já encolarizamos. Quebramos seres inanimados, agredimos aquelas pessoas que nos é cara, que está ali em condição de pai, de mãe, de filho, de avô, de avó, de tio. Se filmássemos as nossas atitudes quando nós estamos encolarizados, depois que os ânimos se acalmar, nós vamos sentir vergonha das nossas atitudes. Por isso que nós temos reencarnações pesadas. Por isso que nós reencarnamos em provas ou em expiações. Como nos fala André Luiz, a prova pode ser amenizada através da prática do amor, que é a verdadeira caridade. Mas a caridade verdadeira. Agora, meus irmãos, a expiação, aí não tem jeito de se livrar. Está nas obras. É aquela passagem de Jesus no Jardim das Oliveiras, como nos fala lá no Evangelho, capítulo 12, amar os vossos inimigos, o duelo.
Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que ferir pela espada perecerá. Então, aquele que ferir pela espada perecerá. Lei de causa e efeito, a qual Jesus disse há 2000 anos atrás. E no século XIX, Kardec vem codificar a lei de causa e efeito através das obras kardecianas. E nós sabemos disso. Por que nós não quebrantamos o orgulho e o egoísmo que existe dentro de nós? Porque pecado não é só nós agredirmos, tirarmos a vida do próximo, como foi falado no começo desse capítulo. Todas as palavras injuriosas, todos os pensamentos injuriosos, é o pecado por pensamento adultério. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Então hoje, não tem como nós dizermos, eu errei porque eu não sabia. Não sabia porque o descaso falou mais alto em nossos corações. Porque as obras estão aí para nos esclarecer. Jesus deixou um legado maravilhoso, aonde ele diz, do capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Então, está ao alcance de todos. E através desse pouquinho que nós temos condições de doar não no sentido material, meus irmãos, porque a caridade moral vale muito mais do que a caridade moral vale muito mais do que a caridade material. Doar no sentido de policiar, não desejar mal, não querer vingar. É isso que Jesus espera de nós. Sem perdão não há evolução. E aquele que diz, eu jamais perdoarei, dita sua própria sentença. Como posso ser feliz se eu desejo mal para o meu próximo? Está no Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, perdão das ofensas. Os nossos perdão apaga as nossas faltas diante de Deus. Então, todas as vezes que nós perdoarmos alguém, nós estamos lá, como diz André Luiz lá no nosso lar, angariando boas horas. Crédito com a espiritualidade. Porque as leis de Deus não se compram. Não adianta nós levarmos aí, batermos de espertalhões. Não adianta. Deus sabe das nossas intenções. Se nós lermos Libertação de André Luiz, quem tiver curiosidade, busca. Não sei se aqui na casa, na biblioteca tem. Se não quiser comprar, pega emprestado. Lá no sítio do Gregório, porque nós somos assim, olha só como são as coisas no mundo espiritual. Nós somos atraídos pelo aquilo que vivemos. Não adianta nós estarmos dentro da casa espírita, ou dentro da igreja católica, igreja evangélica, no centro de Umbanda, do budismo. Não adianta. É aqui, os nossos pensamentos. Não adianta espantar as moscas, tem que curar a ferida, e a ferida é os nossos pensamentos. Então, lá no livro Libertação, tem um exemplo de uma mulher que ela frequentava a casa espírita. Mas ela tinha uma amiga que tinha uma afinidade muito grande e vivia no sítio do Gregório. Então ela trabalhava, deitava maravilhosamente bem, e em desdobramento ela ia para onde? Encontrar a amiga lá no sítio do Gregório.
E aí a amiga colocava na cabeça dela, seu marido está fazendo coisa errada. Seu marido fica invocado com esse negócio de religião. Aí ela acordava no outro dia irada. Isso já aconteceu com a gente. Da gente deitar bem e levantar mal. É aonde nós vamos. Lá no final do Evangelho tem a coletânea das preces. Então, até nós aprendermos a policiar os nossos pensamentos, vamos fazer aquela prece no momento de dormir. Senhor, nesse momento estou preparando para adormecer. Permita que eu vá de encontro aos benfeitores espirituais e eu possa me instruir. Porque Dr. Odilon fala que à noite há um zigue-zague de cordão, né? Porque nós não desligamos do corpo, nós somos presos ao corpo, mas o espírito sai zambetando por aí. Uns vai para os botecos da vida, outros vai para o sítio dos Gregórios da vida, porque o inferno não é num lugar só, não. Porque Libertação fala o sítio do Gregório. Aí nós pegamos lá ação e reação. Tem o Mansão Paz, que fica na Europa, entre a Itália e a Suíça. Lá só tem seres que cometeram crimes pesados. Tem essas furnas que esses espíritos buscam, nesses vales montanhosos. Por exemplo, aqui tem Águas de Lindóia, uma cidade, e tem outra cidade pertinho, que é Minas com São Paulo. Então lá há umas montanhas encrostadas. A quantidade de entidades vagando nesses lugares. Hã? Por quê? Preso à matéria. As más paixões. Aonde se sente bem. Você entendeu? Como na Serra da Canastra, tem espíritos lá que acham que viver naquela natureza vai rejuvenescer. Né? Vai tomar banho de cachoeira. Não tem as pessoas que têm esse hábito? Tomar banho de cachoeira para revitalizar, para rejuvenescer. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Lá tem colônias e colônias. Se por acaso tiver alguém na família que tiver mediunidade de evidência, vai passear na Serra da Canastra. Vai lá beirando aquela cachoeira. Quantas entidades estão ali? Como nesses lugares, dessas encruzilhadas, nas beiras de cachoeira, onde as pessoas vão fazer despacho. Tem N entidades. Encarnados são 8 bilhões, qualquer coisa. Desencarnado 3 vezes mais. E ficam presos por não ter moral. Isso aí está no capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Os espíritos que têm uma evolução, eles percorrem o universo. Nós, que somos espíritos errantes, ficamos restritos ao planeta Terra, a qual Emmanuel, lá no Consolador, se eu não me engano, na pergunta 32, fala que a Terra é tão insignificante no universo que representa apenas um singelo apartamento. Depende de nós usufruirmos destas muitas moradas da casa do nosso Pai. Não tem valor monetário para conquistar essa herança. Se é do nosso Pai, a herança é nossa, porque nós somos filhos. Mas nós vamos ficar aqui nesse vai e vem. Do túmulo ao berço, do berço ao túmulo. Então nós temos que trabalhar as nossas mentes para não sermos arrastados para esses vales. Porque
se torna um pesadelo. Aí você quer retornar acreditando que ainda está na matéria para o seu lar. E não vai ser permitido, que tem uma força maior que te envolve. Que os espíritos vampirescos vão nos prender. Se eu não me engano, lá no livro Ação e Reação, ou nos domínios da mediunidade, livro Estante da Vida, de Irmão X, é depoimento de uma suicida. Às vezes passa pela nossa cabeça, a vida está muito ruim, eu vou tirar a minha vida física porque eu vou me livrar dos problemas. Engana-se. Os problemas é do espírito, não é da matéria. Então, no livro Estante da Vida, de Irmão X, ela relata lá que ela suicidou tentando livrar de um problema. Quando o rabecão encostou ela, levou ela para o necrotério, que deixaram ela na geladeira, que depois 2 jovens com muito respeito foram fazer a autópsia. Ela disse que não sabia o que doía mais, se era a vergonha de estar no diante daqueles 2 jovens ou a faca percorrendo o seu corpo. E para aumentar ainda mais o seu sofrimento, ela vendo o seu esposo e seu filho chorar, não podia fazer nada. Ela estava ali enrijecida no cadáver. Depois foi sepultada, porque a maioria dos suicidas fica preso aos despojos carnais. Livro Céu e Inferno, parte 2, capítulo 5. Espíritos suicidas. E ali os espíritos vêm nos relatar que fica preso aos despojos carnais não só apenas os suicidas, os materialistas também. Aí as pessoas dizem, eu sou desprendido dos bens materiais, eu não tenho quase nada. Isso não significa que seja desprendido dos bens materiais. Talvez uma pessoa que tem grande fortuna não é apegada. Porque se nós buscarmos lá no livro Céu e Inferno, parte 2, capítulo 2, Espíritos Felizes, nós vamos ver pessoas ricas ali que não é apegada aos bens materiais. Então, esta mulher relatando ali que ela ficou presa aos despojos, sentindo o mau cheiro da carne em estado de putrefação, sentindo os vermes correr a sua carne, e ela entrou em desespero e orava, de repente ela se pôs de pé na sepultura. Aí chegou uns espíritos vampirescos, dizendo que era do Ministério da Justiça, que ela cometeu um dos maiores crimes aos olhos de Deus. Ela infringiu as leis de Deus. E o que aconteceu? Consciência pesada, deixou-se levar. Porque se a polícia nos aborda, que fala assim, você assaltou um banco em Fortaleza, o Banco do Brasil. Não assaltei. Você vai contestar. Mas como se nós assaltamos o banco e a consciência está pesada, nós vamos nos entregar. Então ela se entregou, porque ela cometeu um crime. Ela transgrediu a lei de Deus. Então os espíritos vampirescos diz que era do Ministério da Justiça que ia julgá-la. E o que aconteceu? Levou ela para umas grutas, onde ele tinha muitos espíritos, e abusaram da sua condição de mulher. Então, é como nos fala aquele livro de André Luiz, Grafia de Chico, e a vida continua. O nosso perispírito é o xerox do nosso corpo. Até as deficiências, as enfermidades vão nos acompanhar além túmulo.
Então não adianta nós tirarmos a vida achando que vamos resolver o problema. Vamos agravar os problemas. Aqui nós achamos difícil, difícil é do outro lado da vida. Porque lá não tem dia e não tem noite. É noite, o dia todo, 24 horas. Como se diz, olha, é noite o dia todo, né? É noite, 24 horas. É como o André Luiz passou lá no umbral, lá no inferno, como se diz, né? 8 anos. Aqui não, nós temos 8 horas para dormir. Ah, hoje eu vou na casa do meu amigo. Ah, hoje eu vou numa festa. Lá não. Estamos presos pela mente. E não adianta mentir, porque isso faz leitura mental. Quem lê obras de André Luiz, chega lá, aqueles problemas de família, põe a mão na cabeça e vê todo o histórico da pessoa. Como você vai mentir? Não vai ter jeito. Lá no Libertação também, mulher brava lá, não fiz isso. Fez aqui, tá aqui. Os ministros do STF do Gregório. E lá tem ministro também, na cidade do Gregório, para julgar e condenar. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo aqui, que nós não estamos sabendo aproveitar, mas não é aproveitar na forma de ir para a festa, para gastar, fazer acontecer. Lógico que nós temos que usar aquilo que Deus nos confiou, mas é aproveitar a oportunidade de servir, porque servir é um privilégio que o céu nos concedeu. Jesus não é contra você usufruir aquilo que a sua condição social tem, não. Olha lá no Evangelho, capítulo 17, sede perfeito, o homem no mundo. Vamos saber usar aquilo que Deus nos confiou, mas não vamos abusar. Chega em casa, abre o Evangelho, capítulo 17, o homem no mundo. A vida é maravilhosa. É nós que não sabemos viver a vida. É nós que arrumamos problema em tudo. É nós que arrumamos contenda. É nós que arrumamos injúrias e violências. Olha, no trânsito, qualquer contrariedade, a pessoa já mostra o dedo, já xinga. Para que isso? Você não sabe o problema que talvez aquela pessoa está passando, aquele momento. E o nosso problema diante do problema desse ser é insignificante. Como agora está surgindo uma enfermidade nova aí, o ELA, que de época em época Deus manda um tipo de enfermidade para quebrantar os nossos corações. Então eu estava conversando com a esposa de um amigo que está com essa enfermidade, falei, mas tem tanta gente com essa enfermidade e tal. Falei, não tem tanta gente com essa enfermidade. É porque a enfermidade está no seu lar, então você começa a observar aqueles que estão com a mesma enfermidade. Como no caso do câncer, da lepra, do fogo selvagem, da tuberculose, da AIDS. E o que é isso? Egoísmo, não está doendo na minha pele, problema. Então sempre teve esses tipos de doença. Então, em vez de nós olharmos só para frente para reclamar que a nossa vida está ruim, vamos olhar para trás, ver aqueles que estão passando, estão necessitando de uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de uma visita. Às vezes tem pessoas que não precisam de bens materiais, já tem o necessário para sobreviver. Está precisando de uma palavra para estimular, de estímulo. Como ultimamente eu conheci 3 pessoas que estão com essa enfermidade ou ela. Um desencarnou, que é o xisto da panificadora Max Pão.
E tem mais 2 amigos com essa enfermidade, que ela vai atrofiando os músculos, a pessoa não vai dar conta de falar, não vai dar conta de engolir. Esse que eu fui visitar ontem, ele foi no hospital para colocar uma sonda para o alimento ir direto para o estômago dele. Então, uma visita, uma palavra amiga, falar de Jesus, aplicar o passe nesse ser que é a caridade moral, isso tem um valor tremendo. Então, o melhor momento para se praticar a caridade é o hoje, é o agora. E nós vamos protelando. Ah, não, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Talvez o amanhã não chegue. Nós não sabemos que dia nós vamos partir. E aí? Aí vamos ficar por aqui perambulando, porque nós não temos credibilidade com a espiritualidade. Porque até para desencarnar tem que ter credibilidade. Então, meus irmãos, vamos fazer uma reflexão dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e fazer uma reforma íntima para que nós possamos sair deste mundo de provas e expiações e ir para um mundo mais feliz. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.